De pé como você está, abra a Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, versículos abençoados, que vão trazer grande esclarecimento nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para prosferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar no seu nome, do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir do mar outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Só para você ter uma ideia, para você não se perder durante a leitura, o interessante é que fala de 2 bestas, e fala de uma besta que era e que voltará a ser, e fala de uma segunda besta que está entre meio. E esta segunda besta que está entre meio, ela é responsável em trazer a vida, em trazer a existência, essa primeira besta que aparentemente morreu, desapareceu, tinha uma chaga mortal, mas que foi curada. E porque esta segunda besta, que é o falso profeta, consegue trazer de volta à tona a primeira besta, que por fim se revela ser o anticristo, então diz que a terra se maravilha, fica impressionada diante desta situação, porque aquela besta conseguiu voltar à vida. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera
a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. São quantas coisas? Quantas? São 3 coisas. Então, o primeiro erro que nós cometemos é que nós nos prendemos somente ao número. E a gente fica número, a vida inteira, número, esquecemos das outras 2 coisas. E hoje nós vamos ver por que normalmente se esquece isso e qual é a importância. Então, ele diz, se tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Sinal, nome e número, são 3 coisas. Verso 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Digam graças a Deus e podem se assentar. Nós temos falado aqui por um raciocínio um pouquinho diferente daquele tradicional, daquele costumeiro. E sempre que você desafia um tabu, você é forçado a se calçar com o máximo de informação possível e trazer o máximo de conhecimento possível para evitar especulações. Porque algumas pessoas passam a vida toda fazendo certas afirmações, e a razão do porquê muitas pessoas fazem a mesma afirmação não é porque há consenso, é porque muita gente tem preguiça de ler a Bíblia e de pesquisar por conta própria. Então o que acontece? Quando alguém vai falar sobre um certo assunto, ao invés dele ir para a palavra, porque isso leva tempo, você tem que procurar por toda a Bíblia, você tem que reunir tudo que diz respeito àquele assunto espalhado pela Bíblia, uni-los, sistematizá-los para você então entender aquele assunto, para poder falar e ensinar. E a maioria não faz isso. A maioria vai numa livraria, compra um livro. Hoje eu quero falar sobre a marca da besta. Ele vai lá, compra um livro sobre a marca da besta. Eu vou falar hoje sobre o anticristo. Ele vai lá, compra um livro sobre o anticristo, lê uns 2, 3 dias antes, uma semana antes, e depois vai lá e reproduz aquilo que ele viu e leu num bom livro. A princípio não tem nada de pecado nisso, nada de errado. O único problema é que se o conceito daquela pessoa que escreveu aquele livro estiver deturpado, o seu ensino também estará deturpado. Então, qual é o ideal quando você entra no universo de ensino da palavra? E como nós estamos durante esses dias falando sobre um assunto tão polêmico, mas no entanto tão entusiasmante, tão necessário para a igreja, como é o caso da escatologia, as profecias bíblicas, as coisas que hão de acontecer. Em primeiro lugar, você tem que ir de volta para as Escrituras. Você tem que ir para as Escrituras. Quem ensina não pode ter preguiça de ler as Escrituras. Tem que ler a Bíblia, tem que perder noite de sono, tem que dormir tarde, tem que ler a Bíblia. E ao ler a Bíblia, então, começar a extrair da própria Bíblia as informações que a Bíblia dá. Porque regra número 1 de interpretação bíblica, a Bíblia se autoexplica. O que você precisa é ter tempo suficiente para encontrar essas explicações. Mas a Bíblia se autoexplica. Eu não preciso explicar a Bíblia. Eu não preciso provar que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia se autodefende, a Bíblia se autoexplica. Regra número 2. Precisamos nos voltar para as coisas hebraicas. Precisamos voltar a ler fontes hebraicas, estudar conceitos hebraicos. Precisamos estudar mestres hebraicos, judeus, e precisamos estudar a cultura judaica. Por que é tão importante, pastor Jefferson? Porque a nossa mente ocidental não está preparada para entender a Bíblia. A nossa mente ocidental não está pronta, porque a Bíblia foi toda escrita dentro de um contexto judaico.
Todos os escritores da Bíblia, com uma raríssima exceção, que é o doutor Lucas, eram judeus. Todos eles judeus. Homens em épocas diferentes, falando da sua cultura, falando das suas experiências. Ou seja, a revelação de Deus fluindo pela pena, pela cultura e pelo conhecimento e pelas informações de pessoas de uma origem, de uma cultura, de uma nação. Então tem coisas que eles disseram que a minha mente ocidental não vai entender plenamente se eu tentar entender apenas com o meu conhecimento ocidental. Eu não vou entender. Tem um lugar no Apocalipse que diz que se você for infiel, se você for pego infiel, melhor dizendo, que se você vencer, você será vestido de branco. Está no Apocalipse. Se você vencer, você vai receber uma pedrinha branca, são promessas, lá nas cartas. E se você vencer, você vai ser vestido de branco. O que a minha mente ocidental imagina? Eu imagino logo que se eu vencer, eu vou chegar lá no céu, vou receber uma roupinha branca bem bonitinha, vou ficar desfilando de roupa branca no céu, para lá e para cá. Aí as pessoas vão fazendo um conceito errôneo do céu. Então o céu deve ser muito chato, né? E alguém me perguntou um tempo atrás, aí uma pessoa de pouca idade, falou: pastor, será que o céu não é chato, não? Porque dá a impressão que o céu é meio chato. Cada ideia ocidental que nós vamos fazendo de céu. O que Jesus quis dizer quando ele disse para João que o que vencer será vestido de branco? Isso tem a ver com a cultura judaica. Isso tem a ver com o templo. Tem a ver com o background, o pano de fundo sacerdotal. Por quê? Quando um rapaz se apresentava para ser analisado, para ser sacerdote, ele era sabatinado do pé à cabeça, para ver se ele conhecia profundamente a Torá. A primeira coisa que eles faziam, eles checavam a genealogia do indivíduo. Ele tinha que ser filho de sacerdote, e aí eles checavam para ver se o pai dele era sacerdote, para ver se o pai do pai dele era sacerdote, para ver se o pai do pai do pai era sacerdote. 4 gerações tinham que bater. Então, em primeiro lugar, ele tinha que ser filho, neto, bisneto e tataraneto de sacerdotes. Uma vez comprovada a origem dele, que era sacerdotal, aí eles sabatinavam aquele indivíduo de pergunta, bombardeavam de pergunta de todo tipo a respeito da lei, de todos os preceitos da lei. Se ele passasse, eles colocavam nele uma roupa branca. E aquela roupa branca significava que a partir daquele momento, ele podia ter acesso a todos os mistérios de Deus no sacerdócio. E se ele fosse reprovado, ele era vestido de roupa preta e era colocado para fora do templo, proibido de entrar de novo no templo, e era exposto para todo mundo, e o seu opróbrio era revelado. Ou seja, ele passava uma vergonha, um carão tremendo, e todo mundo ficava sabendo que ele pleiteou o sacerdócio, mas foi reprovado. E ele não tinha agora mais acesso às coisas de Deus. Por isso que Jesus disse: ao que vencer, eu o farei que seja vestido de uma roupa branca, com roupas brancas. O que isso significa? Significa que quando você persevera, permanece, você vai ter honras de Deus, você vai ter acesso aos arcanos celestiais na eternidade. Significa que Deus vai dar a você aquilo que Ele não vai dar a outros. É uma promessa, tem a ver com o fundo judaico, mas a igreja tem abandonado essas coisas e por essa razão tem tido dificuldade de entender determinadas coisas. Hoje nós vamos ter que falar um pouquinho disso, inevitavelmente, mas vai ser bênção, porque para quem está acompanhando, vai clarear muita coisa para a glória do nome de Jesus. Em primeiro lugar, nós falamos semana passada sobre um sistema que Satanás está preparando desde o início do mundo para resistir a Deus. E no livro do Apocalipse aparece esse sistema da seguinte forma. Esse sistema é resumido, a foto desse sistema é apresentada da seguinte forma: 7 reinos que estão para trás. E esses 7 reinos, porque vem numa sequência, segundo a história de Israel, só podem ser Egito, Síria, Babilônia, Persa, Grécia, a Roma e um outro reino que se formará com o ajuntamento de 10 nações. E de dentro desse 7º,
formado de 10 nações, sairá um oitavo, que é o anticristo. Por isso que o texto diz que ele é o oitavo, mas ele é dos 7. Ou seja, ele é resultado de um longo processo histórico que envolve esses 7 reinos. E, além dos 7 reinos, a Bíblia fala de 10 reis. E esses 10 reis é mais ou menos o seguinte: esses 10 reis, quando se juntarem no tempo do fim, eles formarão o 7º reino. E esses 10 reis, e a Bíblia diz claramente, nós lemos esses textos da semana passada, não dá para ir um por um hoje, senão eu não chego ao final, mas está tudo gravado no DVD da semana passada. Esses 10 reis, quando eles se juntarem, e a Bíblia diz que eles receberão poder como reis. O texto não diz governantes, não diz líderes, e a Bíblia é muito cuidadosa com essas coisas. E esta é uma das pecinhas do puzzle, do quebra-cabeça, que sempre me encucou. Receberão poderes como reis. Por quê? Porque cada vez que passa, a monarquia está desaparecendo do planeta Terra. A Terra, ela é predominantemente a democrática. A maioria dos países, os países mais fortes, mais poderosos, a maioria tudo democrático. Até aqueles que são monárquicos, como o caso da Inglaterra, o caso do Japão, o caso da Espanha, e Principado de Mônaco, e Suécia, e alguns outros, até esses, trata-se de uma monarquia parlamentarista que é muito parecida com a democracia. Porque os primeiros ministros são eleitos, e o povo opina, o povo tem peso, e etc. E os monarcas, eles funcionam como uma espécie de pinguim de geladeira, eles funcionam como uma espécie de tradição, por causa da história daquelas nações, e o povo já está confortável com aquele modelo. Então aqueles monarcas, eles permanecem na posição que estão, mas eles não fazem grande diferença no sistema político que já é praticamente democrático. Agora, por que a Bíblia diria que esses camaradas receberiam poder como reis? Por que a Bíblia ia nos confundir se a Bíblia não estivesse tentando nos dar uma pista clara? Se a Bíblia não estiver nos dando uma pista clara para nos nortear, então ela está nos confundindo. Porque como que eu vou agora calcular esse negócio, se cada vez que passa tem menos reis na face da terra? Mas há um lugar da terra, há um lugar do globo terrestre, onde a monarquia vai bem, obrigado. Há um lugar do globo terrestre, do mapa mundi, onde os reis continuam sendo reis. E eles não só continuam sendo reis, mas continuam sendo reis à moda antiga. Reis que matavam, queimavam gente em praça pública, decapitavam, faziam o que bem queriam. Porque quando a monarquia é absoluta, os súditos não têm direitos humanos, não existe essa história de direitos humanos. A monarquia absoluta manda, ela decide a respeito da sua vida, do seu futuro e coisas dessa natureza. E que região do planeta Terra é essa, pastor? O Oriente Médio. O Oriente Médio hoje é a única região do planeta Terra onde a monarquia é monarquia ao pé da letra, onde um sheik, onde um rei, onde um príncipe ainda tem poder para cortar a cabeça do indivíduo, para queimá-lo em praça pública, para mandar matar a sua família, fazer o que bem quiser, como funcionava naquela época. Então a Bíblia está tentando me dar uma pista. E daí, desses 10 reis, aí o texto diz o seguinte, que esses reis receberão poder como reis por 1 hora. Essa 1 hora pode significar 2 coisas. Primeiro, pode significar uma reunião, um encontro, como esses encontros da ONU e etc. Pode ter um encontro da ONU ou de nações islâmicas para se fortalecerem, e nessa reunião, num período de 1 hora, então eles possam tomar uma decisão, e essa decisão é pegar o poder que eles têm como governantes, entregar nas mãos de uma única pessoa para representá-los. Por 1 hora. Ou pode significar uma outra coisa, pode ser figurativo. Pode significar que esses reis vão pegar o poder que eles têm por um período limitado e entregar nas mãos
desse representante que por fim se revelará ser o anticristo. Quem está entendendo? O anticristo, eu tenho provado aqui que o anticristo é um homem que deverá se levantar do território da antiga Babilônia, que hoje é Iraque, Líbano e Síria. E, by the way, em Daniel capítulo 8, quando vem uma das profecias mais fantásticas da Bíblia, que é a profecia do bode com chifre notável, o bode que representa a Grécia, o Império Grego, e aquele bode com chifre notável que vem flutuando sobre a terra sem tocar o chão, e aquele chifre é quebrado, e de repente nascem 4 outros chifres no seu lugar, e aí a própria Bíblia explica o que é aquilo ali. Que aquele chifre notável é o rei Alexandre o Grande, que, diga-se de passagem, passou a ser chamado de Alexandre o Grande pelos historiadores. Ele não era chamado na sua época de Alexandre o Grande. Ele nunca foi chamado na sua época de Alexandre o Grande. Está pronto para ouvir essa? Na sua época ele era chamado de Alexandre o Bode. A história lhe deu o nome de Alexandre o Grande, porque ele era espetacular. Ele foi o maior estrategista de guerra da história dos impérios. O camarada era fantástico, com 32 anos e 11 meses, ele já era governante de quase todo o mundo da época. 32 anos e 11 meses. Morreu apenas um mês de fazer 33 anos de idade. E a história lhe deu o nome de Alexandre o Grande porque a sua história era realmente magnífica, era realmente extraordinária. E a razão do porquê ele era chamado de Alexandre o Bode, e a razão do porquê a Bíblia usa um bode como referência. Por que não pegou o próprio leopardo, que já é símbolo da Grécia? Por que não pegou o metal, o bronze, que já é símbolo da Grécia? Por que a Bíblia tomou o bode como símbolo? Por uma razão muito simples. Quando o primeiro imperador que estabeleceu o Império Macedônico, chamado Carano, imperador Carano, ele estava procurando um lugar para estabelecer o seu império. O que ele fez? Ele foi numa feiticeira, um oráculo, chamado Oráculo de Delfos. E ele chegou nesse oráculo para uma consulta. E aquele oráculo foi tomado por um espírito e disse para ele o seguinte: olha, você vai andando para o norte, e quando você vê um lugar e você vê animais pastando, muitos animais, aquele é o lugar onde você vai estabelecer a sede do seu reino. E ele saiu e chegou num determinado lugar onde tinha muitos bodes, e ele tomou aquilo como um sinal de Deus que aquele era o seu lugar. Resultado, pegou o seu grupo, o seu exército, guerreou contra aquela cidade que tinha ali, matou, destruiu aquela cidade, venceu o povo, assumiu aquele lugar, estabeleceu ali a sede do seu reino. E ele, por achar que os bodes eram um símbolo de sorte, que Deus tinha usado o bode como símbolo de sorte, tomou o bode como símbolo da Grécia. E agora, quando eles iam para a guerra, eles iam com bandeiras, com um bode, com um rosto de bode. E quando o seu filho nasceu, Alexandre, ele colocou nele o nome de Alexandre o Bode, porque o bode era para os gregos na época o que a vaca, o boi é para os indianos hoje. Aquilo que os indianos veem no boi, os gregos viam no bode. Resultado, o próprio povo grego, ali foi estabelecido então o início do Império Macedônico, e o próprio povo grego era chamado de ágados, que na língua significava a filhos dos bodes, ou bodianos, filhos dos bodes. O próprio povo foi denominado assim. Então Deus, sabendo disso, na visão mostrou para Ezequiel o bode para deixar claro do que ele estava falando. Por que eu cheguei nesse ponto? Porque como o anticristo virá da antiga Babilônia, como é que nós vamos conectar a Babilônia ao Império Grego? Porque o Império Grego veio muito tempo depois. O Império Grego veio depois do Persa. Nós estamos falando aí de algumas dezenas de anos. E como que nós vamos conectar a Babilônia ao Império Romano? Em primeiro lugar, quando o Império Grego se subdividiu em 4, nós temos uma parte no Egito, nós temos uma parte no que hoje é Síria, Iraque, Irã e Líbano, Afeganistão e Paquistão. Nós temos uma outra parte no que hoje é a Turquia, e temos uma outra parte no que hoje é a Grécia e a Croácia. O governador da região do Iraque e do Irã, que chamava Seleuco, ele foi e venceu o seu amigo e concorrente Lisímaco na região da Grécia, na região da Turquia.
E ficou, portanto, aquela região que hoje é o Iraque, o Irã, Líbano, Síria, Paquistão e Afeganistão. E ficou a outra região, que era o Egito. O problema é que do Egito o anticristo não pode vir, por duas razões. Primeiro, a Bíblia diz que o anticristo vai invadir o Egito. A Bíblia diz que o anticristo vai tomar os tesouros do Egito, e a Líbia e os líbios o seguirão. Então ele não pode se levantar do Egito, porque ele não vai invadir a sua própria terra. Então só sobra uma região do planeta Terra, uma única região, já que Seleuco dominou aquela parte que pertencia a Lisímaco, que foi um outro imperador, um dos 4 generais debaixo da liderança de Alexandre o Grande. Então só nos sobra um lugar da terra, que coincidentemente é o território da Babilônia. Coincidência, é o próprio território da Babilônia, porque o centro da Babilônia é o Iraque. Agora escute isso para ver se você não acha muita coincidência. O Iraque, a região ali do Iraque até Israel, segundo a Bíblia, é o berço da humanidade. Por ali começou a humanidade, naquela região, chamada Mesopotâmia, uma palavra que significa entre rios, Meso e Potâmia, entre rios. Agora, o interessante é que naquela região acontece tudo. Tudo aconteceu ali. Você lê a história de Abraão, quando fala que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Onde que era Ur? No Iraque. Quando você lê a história de Nimrod, que Nimrod levantou uma torre e para tentar tocar o céu, ele levantou aquela torre na terra chamada Sinear. Onde é Sinear? Iraque. Diz que ele saiu de Sinear e foi para um lugar chamado Assíria, estabeleceu uma cidade chamada Nínive. Onde é isso? Norte do Iraque. Por que será que o Iraque keep showing up? Por que que o Iraque continua aparecendo na foto, o tempo todo? É porque Deus quer nos dizer alguma coisa, tem alguma coisa a ver com aquela região, que é o território da antiga Babilônia. Não adianta esperar que o anticristo se levante dos Estados Unidos. Tem um maluco aí na televisão, não vou chamar de maluco, coitado, vou dizer um pobre coitado, porque é um líder evangélico e tem inclusive o título de PhD, que é doutor fulano de tal. E ele está dizendo na televisão que descobriu finalmente quem é o anticristo, Oprah. A Oprah é o anticristo. A Oprah é o anticristo. Isso deve ser uma piada. Tem aqueles que não são tão descuidados, mas que já estão dizendo que o Obama é o anticristo. Ele pode até se tornar amigo dele, mas ele não é o anticristo, porque o anticristo não poderá se levantar na América, como não poderá se levantar num país qualquer da Europa. Ele tem que se levantar de um dos 4 braços do Império Grego, porque é o que o texto bíblico diz. Quantos estão entendendo? Digam: Jesus é bom. As características que o texto dá dele é que ele é semelhante ao leopardo, tem pés de urso e boca de leão. Leopardo é Grécia, urso é Pérsia e leão é Babilônia. Agora, o interessante é que o texto fala de 2 bestas. E eu quero mostrar para você, em primeiro lugar, algo a respeito da segunda besta que vem a ser o falso profeta, que o texto, depois, em Apocalipse 16, 13, apresenta como sendo o falso profeta. Volta comigo para Apocalipse capítulo 13, eu quero te mostrar uma coisa. A Bíblia explica-se a si mesma. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro e falava como dragão. Repita comigo esse versículo, 13 e 11. Diga comigo: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Então agora, sem fechar a Bíblia, abra comigo no livro de Daniel, quero te mostrar uma coisa. Capítulo 8. Diga comigo, a Bíblia se autoexplica. Então vamos ver o que a Bíblia fala desse cordeiro com 2 chifres.
Quem achar vai dando uma amém aí para eu me guiar. Daniel capítulo 8, versículo 20. Veja bem, o que diz o texto bíblico, com todas as letras. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então agora olhem para cá. No capítulo 8, Daniel teve uma visão também desse cordeiro, ou carneiro. O mesmo carneiro, também com 2 chifres. E no versículo 20, o anjo vem e fala com ele abertamente. Olha, o cordeiro que você viu com 2 pontas ou 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia, que na época formavam um governo, Média e Pérsia. E agora João vem no texto do Apocalipse, capítulo 13, e pode voltar para lá, você vai ter que ser ágil, capítulo 13, versículo 11, e diz: vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhante a de um cordeiro e falava como dragão. Então agora vamos entender, se Daniel diz que esse cordeiro são os reis da Média e da Pérsia, nós só temos que identificar hoje quem é a Pérsia e quem é a Média. A Pérsia hoje é o Irã. E a Média, que ao longo do tempo foi engolido pela Pérsia, mas ainda tem um remanescentezinho que são os curdos. Agora escute bem, talvez você ouça por aí pessoas dizendo que a Pérsia é o Iraque e a Média é o Irã. Eu já escutei isso, pessoas respeitáveis inclusive, mas com todo respeito eu tenho que dizer que elas estão erradas. A história prova, você pode ir na internet, comprar qualquer livro, você vai ver, Iraque é Babilônia, Irã é Pérsia, os próprios iranianos se chamam de persas, eles não se chamam de iranianos. Irã é um termo inglês que foi conferido a eles na Idade Média. Eles não se chamam de Irã, eles se chamam de Pérsia. E o remanescente dos medos estão lá, que são os curdos. Então, se Irã é Pérsia, a Bíblia está me dizendo com todas as letras que tem um ser que vai levantar do Irã e que ele assumirá a condição de falso profeta, a condição de segunda besta. E qual é o papel da segunda besta, de acordo com as Escrituras? O papel da segunda besta é começar a trabalhar para reviver a primeira besta que aparentemente desapareceu. Quem está me acompanhando, pelo amor de Deus? O papel da segunda besta, que é o falso profeta, é trabalhar para ressuscitar, trazer de volta a vida. Porque o texto diz, uma ferida mortal que foi curada. Todo mundo se maravilhou, porque a ferida mortal daquela primeira besta foi curada. Aí ela aparece depois com uma besta principal fazendo e acontecendo, inclusive vencendo os santos, que nesse caso são os judeus. Agora, eu quero te mostrar uma outra coisa para você poder pensar carinhosamente a respeito. Diz assim, verso 13. Vamos ao 12 logo. E exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença o faz, que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta. Então o papel dessa segunda besta, que é o falso profeta, não é atrair atenção para si, é atrair atenção para a primeira besta, porque ele está trabalhando em função do anticristo, que é a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Agora verso 13, que eu quero colocar você para pensar aqui. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Stop, olhem para mim. Um outro problema nosso quando lemos as Escrituras é tentar romantizar tudo. Nós lemos certas coisas na Bíblia e a gente romantiza. Então, a gente fica imaginando um camarada que vai chegar e vai estralar os dedos, vai começar a descer fogo do céu. Não vou dizer que é impossível, mas eu diria que é muito pouco provável. Pouquíssimo provável. Vou te dar um exemplo. Lembra da história de Jericó? Como que a Bíblia conta a história de Jericó? Que o povo de Israel rodeou Jericó por 13 vezes. E que na 13ª volta, que aconteceu no 7º dia, porque eles rodearam 6 dias uma vez, no 7º dia rodearam 7 vezes, dá 13. E quando eles rodearam pela 13ª vez, a Bíblia nos diz, a Bíblia só conta isto.
A Bíblia diz que os muros de Jericó vieram abaixo. Não é isso? Desceu fogo do Senhor, fogo do céu, e os muros de Jericó vieram abaixo. Verdade ou mentira? Verdade, porque a Bíblia não mente. Mas agora os arqueologistas já escavaram Jericó. Jericó já é uma cidade resolvida. Já foi completamente escavada. Sabe o que eles descobriram? Que Jericó foi destruída por uma erupção vulcânica. Eles têm provas que Jericó foi destruída porque houve um grande terremoto por causa de uma explosão vulcânica. E que os muros da cidade foram sugados, porque abriram brechas na terra. Os muros da cidade não caíram para lá ou caíram para cá fazendo aquela messa, aquela bagunça. Não, os muros foram sugados para dentro do chão. Sugados para o chão. Porque uma erupção vulcânica abriu a terra e engoliu as muralhas. Meu Deus! A Bíblia não explica isso, porque a Bíblia não está para dar esse tipo de explicação. A Bíblia está para explicar o milagre, como que Deus fez o milagre para dar vitória ao seu povo. Mas hoje, descobrindo, pesquisando, nós sabemos que Deus usou um fenômeno da natureza para produzir aquele milagre. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo assim: o meu Deus é terrível. Ele faz qualquer coisa por você, meu irmão. Ele produz tempestade, ele produz neve, ele produz chuva, sol, ele produz vulcão, furacão, terremoto, ele faz qualquer coisa pelo seu povo. Nosso Deus é glorioso. Eu quero te dizer, Deus é capaz de manipular a natureza, o vento, a água, o fogo, o sol, a chuva, a tempestade, os rios, o mar. Deus é capaz de fazer qualquer coisa para dar vitória a você, para trazer juízo sobre a terra, é verdade, mas para proteger a sua igreja, dar vitória ao seu povo. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele tem controle da natureza. Aleluia! Essas coisas não desmerecem a Deus. Pelo contrário, essas coisas provam que Deus sabe o que faz. Deus tem controle da natureza, digam glória a Deus. Quando Jesus estava no barquinho, Senhor, vamos morrer. O que ele fez? Levantou e fez o quê? Mar, você quer calar a boca, por gentileza, que eu estou dormindo? Vento, dá para parar com essa barulheira? O vento parou, o mar se acalmou, ficou todo mundo assim com cara de assustado. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora, bobinho, esse é o Criador. É o Criador, é o Senhor dos céus e da terra. Digam glória a Deus. Então vamos ver isto por um ângulo que tem a ver com este raciocínio. Diz que essa besta, que pela comparação dos textos, eu ouso dizer que se levantará do Irã, um representante do Irã, by the way, se não for o Ahmadinejad, vai ser alguém muito parecido com ele. Porque eu não posso afirmar que é ele, eu não vou cair nessa loucura. Não posso dizer que é ele. Mas se não for ele, vai ser alguém extremamente parecido, com aquela mesma filosofia, com aquela mesma mentalidade, antissemita, ficcionado por destruir Israel. E por final, está secretamente desenvolvendo um programa nuclear para construir uma arma que, quando explode a uma altura de 100 metros. Porque a arma nuclear não explode no chão, Rani. Ela explode a 100 metros de altura. E sabe o que acontece quando ela explode? Fogo cai do céu, literalmente. Só que nós não raciocinamos por aí, porque a gente romantiza. A besta tem poder para fazer fogo descer do céu. A gente fica imaginando que ela vai cantar um mantra, alguma coisa assim, vai começar a descer fogo do céu. Não, meu filho, pode ser nuclear. A dança do fogo lá dos índios. Não, é nuclear. Isso é nuclear. Assim como os juízos da grande tribulação serão produzidos por um cometa, que você vai saber lá na semana que vem. Pode ser nuclear. A Bíblia pode estar me dizendo, olha, esse carneiro com 2 chifres é o rei da Pérsia. E ele faz fogo descer do céu à vista dos homens. Estude a história. O presidente dos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial,
fez fogo descer do céu. Na verdade, ele só mandou, né? Quem realmente fez foi o piloto do avião Enola Gay, que estava pilotando o avião e passou sobre Nagasaki e Hiroshima e soltou 2 bombas nucleares. E elas explodiram a uma altura de 100 metros do chão e fez chover fogo sobre Hiroshima e Nagasaki, destruiu as 2 cidades. Com um detalhe: como eles não tinham experiência em enriquecer urânio, a bomba só explodiu 6% da sua massa crítica. 6% da sua massa crítica, e destruiu Nagasaki e Hiroshima, e matou milhares de pessoas no seu impacto, e vem matando até hoje por causa dos efeitos radioativos. Se aquela massa crítica tivesse explodido 100%, não só aquela cidade, como algumas outras circunvizinhas, teriam sido dizimadas e destruídas. Estão entendendo o que eu estou explicando? O homem hoje, o ser humano hoje, por causa da ciência, tem o poder de fazer fogo descer do céu. Só que não é mágica, não é dança do fogo, é manipulação química, manipulação dos elementos. E a Bíblia está nos dando essa informação, para nós ficarmos de olho. Olha, a marca principal do falso profeta, que é a segunda besta, é que ele consegue fazer fogo descer do céu. Quem está entendendo? Agora, o curioso é o seguinte: a que se levanta da terra, que é essa besta, parece na figura de um cordeiro com 2 chifres, que pode significar um líder com poderes de unir dois sistemas políticos ou 2 religiões. Daniel 8:20 diz que o carneiro com 2 chifres são os reis dos medos e dos persas, que hoje é o Irã. A Revolução Islâmica Xiita, coincidência, a Revolução Islâmica Xiita começou no Irã, com o tão famoso Ayatollah Khomeini. Quem nunca ouviu esse nome? Em 1979, o Irã assumiu publicamente a função sacerdotal em relação ao Islã. Sabe o que o Ahmadinejad diz? Eu coloquei no culto passado, ou 2 atrás. O Ahmadinejad, ele diz literalmente: tudo o que está acontecendo hoje na nossa nação tem as mãos de Al-Mahdi, the Enlightened One, o iluminado. Tudo o que acontece na nossa nação hoje tem a mão, tem a bênção de Al-Mahdi, o iluminado. E quem é Al-Mahdi? Al-Mahdi é um cara profetizado na religião islâmica. Al-Mahdi virá montado num cavalo branco. Al-Mahdi virá logo após uma terrível guerra, onde vários árabes serão dizimados. Al-Mahdi virá antes do retorno de Cristo. Al-Mahdi vai reinar por 7 anos. Al-Mahdi vai destruir Israel e vai tomar posse de Jerusalém. Dê o nome que você quiser para esse cabra, mas a Bíblia chama ele de anticristo. Pode chamar ele de Al-Mahdi, chama do que você quiser, mas com essas características, a Bíblia chama de anticristo. Montado no cavalo branco, antes de Jesus voltar, depois de uma grande fome, depois de uma grande guerra, vai destruir Israel, vai invadir Israel, vai tomar Jerusalém. Isso é o anticristo. Os muçulmanos têm a mesma profecia que nós temos. Na nossa profecia o nome é anticristo, é besta. Na profecia deles o nome é Al-Mahdi. E o pior é que eles têm também uma profecia a respeito de um tal Dejjal. Eu estava lendo agora esses dias, depois que eu preguei a última mensagem, lendo esses dias alguma coisa sobre Dejjal. E o interessante é o seguinte, é que o circo é tão bem montado, porque Satanás está preocupado também com aqueles que conhecem as Escrituras, porque a ideia é enganar até o fim. Então qual é a ideia? A igreja é tirada da terra, a igreja é arrebatada, começa o processo da grande tribulação. Quem é que vai aparecer aqui? Vai aparecer Elias, e eu creio que Moisés. Depois eu dou as minhas razões, são as 2 testemunhas do Apocalipse, Elias e Moisés. Elias é o cabeça, Elias não é o cabeça, mas Elias é a figura central desta manifestação profética da grande tribulação, porque é Elias que restaura o templo, e é Elias que marca as 12 tribos de Israel, e é Elias que dá informação suficiente para que as tribos de Israel se reorganizem e a tribo de Levi recomece o trabalho sacerdotal, que vai durar durante todo o milênio.
O que vai acontecer quando Elias aparecer e começar a fazer sinais miraculosos, pregando, etc.? Eles vão dizer: olha lá, é Dejal. Lembra que o Alcorão fala de Dejal? Olha lá, é Dejal. E o que eles falam de Dejal? Que Dejal vai aparecer e que 14 mil judeus vão segui-lo. A Bíblia fala de 144. Muita coincidência, né? 14 mil judeus vão segui-los. Que Dejal vai ter muito poder, ele vai conseguir restaurar o templo. Que Dejal vai resistir ao Mahdi, mas que Al-Mahdi vai conseguir vencer e matar Dejal. E a Bíblia diz que o anticristo vai matar as duas testemunhas e deixar o corpo deles na praça por 3 dias. No terceiro dia, eles ressuscitam e seus corpos são elevados ao céu. Pouco antes da volta de Jesus, quando Jesus virá então para destruir o anticristo e as suas forças na batalha do Armagedon. Será que eu estou viajando? Isso tudo é uma grande coincidência e eu estou viajando? Ou será que você também consegue enxergar aqui o que eu estou enxergando? Que nós estamos caminhando para para o cumprimento profético. E digo mais, nós estamos mais próximos do que se imagina. Estamos muito mais perto do que se imagina. Eu não vou dizer que é amanhã ou semana que vem. Isso é excesso de romantismo. Apesar de que pode ser a qualquer momento, mas quando você olha o processo histórico, você vai estudando com consciência a palavra, você vê que também não está longe, não pode ser muito longe, a coisa está caminhando para lá. Você sabe o que o Mahmoud Ahmadinejad, que é o primeiro-ministro do Irã, o que ele disse agora há pouco, ele disse 2 coisas. Primeiro, ele disse: essa história do holocausto, isso é mentira. Israel inventou essa história de holocausto, isso nunca existiu. Segundo lugar, ele disse o seguinte: o problema do mundo é Israel. Se nós destruirmos Israel, o problema do mundo acaba. Para quem não acredita no holocausto, não é verdade? É uma proposta muito interessante. Nós temos é que destruir Israel, tirar Israel do mapa, porque o problema do mundo é Israel. Ele diz: olha, se não é, tira Israel daquele pedaço de terra ali para ver se não resolve tudo. Os árabes vêm, tomam conta de tudo, assumem aquele pedaço ali, donos da terra, acabou o problema. Isso não está parecendo uma mensagem de um falso profeta? Alguém que está preparando o caminho para outro? Para mim parece, e muito. Quantos estão entendendo até aqui? Outra coisa interessante. Abra comigo Daniel 11, 24. Vou explicar como que a Bíblia se autoexplica. Quem achou Daniel 11, 24? Olha o 23, para você entender. E depois do concerto com ele, verso 22. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Verso 23. E depois do concerto com ele, usará de engano. Agora, olha isso que interessante. E subirá e será fortalecido com pouca gente. Verso 24. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província. Diga comigo, lugares mais férteis da província. Agora escuta. E fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos, e a riqueza o formará. E a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Escuta isso. Lugares férteis da província. Coincidência ou não, o termo usado no hebraico, se você estivesse lendo aqui uma Bíblia em hebraico, quando diz aqui lugares férteis da província, o nome que você encontraria seria Mashman Medina. Diga comigo, Mashman Medina. Curiosamente, a palavra Mashman é a mesma palavra para petróleo no hebraico. A palavra Mashman quer dizer petróleo. E o pior, o lugar da terra que mais produz petróleo fica na Arábia Saudita e chama-se, sabe o quê? Medina.
Os poços de petróleo de Medina, na Arábia Saudita, são os poços mais ricos do mundo. Tem petróleo lá para 150 mil anos. Eles podem tirar o dia inteiro, encher navio. Só vai esgotar daqui a 150 mil anos os poços de petróleo de Medina. Agora, será uma terrível coincidência que o anjo está falando para Daniel que esse indivíduo, ele virá para tomar os lugares férteis da província? E a palavra significa petróleo? O que a Bíblia está tentando me dizer? Muito simples, porque o que está depois explica, dizendo o seguinte: ele vai fazer o que seus pais não fizeram. Ele vai distribuir os despojos. O que isso significa? O que vai tornar esse cara popular? Porque o que ele vai fazer é o seguinte: ele vai tomar aquela região, que é a região do petróleo, Mashimon Medina. Ele vai tomar a região do petróleo, que é a região fértil, é onde está a riqueza, a gordura das nações. Ele vai tomar aquela região e ele vai fazer o que os de hoje não fazem. Porque o que é que acontece hoje? Os países são ricos, bilionários, mas o povo é pobre. O povo é pobre. Como é que você pode explicar que o povo na Arábia Saudita é pobre? Como pode? O povo na Arábia Saudita pode ser pobre. Como que isso é possível? Se eles não dão conta de vender o petróleo que tiram. Você sabe o que a Arábia Saudita faz? Duas coisas que a Arábia Saudita faz. Uma que ela fez e uma que ela ainda faz. Quando o preço do petróleo começa a cair, sabe o que eles fazem? Eles vão lá e fecham alguns poços. Param de produzir. Ao invés de produzir 150 mil barris de petróleo por dia, eles cortam para 45, 50 mil, para o preço não descer tanto e subir. Quando aumenta a demanda, começa a consumir petróleo, o que o sheik tem que fazer é só dar uma ordem. Olha, aumenta a produção aí. Eles pulam de 100 mil para 200 mil barris em um dia. Aí o que acontece? A Jordânia descobriu petróleo. Pesquisando lá, fura daqui, fura dali, descobriu petróleo. Mas se você olhar no mapa, você vai ver que a Jordânia está para baixo, um pouquinho para a direita. O terreno da Jordânia é mais baixo do que o território da Arábia Saudita. Então o que o rei da Arábia Saudita ficou com medo? Da Jordânia furar poços, localizar o petróleo, e o petróleo da Arábia começar a escoar por túneis subterrâneos para os poços da Jordânia. Você sabe o que eles fizeram? O rei da Jordânia paga 3 bilhões de dólares todo ano para a Jordânia não furar buraco. O rei da Arábia Saudita, Arábia Saudita, paga 3 bilhões de dólares todo ano. Vai lá, 3 bilhões de dólares. 3 bilhões, toma. Para quê? Só para eles não cavarem petróleo. Olha, você vai cavar para quê? Dá uma trabalheira danada, é um custo absurdo. Nós te damos 3 bilhões por ano, vocês deixam como está. Para a Jordânia está ótimo. 3 bilhões de dólares todo ano de graça, então manda para cá o dinheiro. E a Jordânia vai e não fura, não cava. E o medo da Arábia Saudita é o quê? É cavar e o petróleo escoar para a Jordânia. Porque a disputa ali é toda essa. Agora, vê se você consegue entender isso. O texto diz que ele vai invadir o Egito. A Bíblia diz que ele vai invadir o Egito. Ele dominará o Egito por que razão? Pena que eu não tenho esse mapa. Se você conseguir localizar aí na mensagem de anteontem, umas 2 mensagens atrás, que é a linhagem do anticristo, tem um mapa aí do Oriente Médio. Vê se você acha e joga ali que eu quero mostrar uma coisa. Se você prestar atenção no mapa, olhem para mim aqui, se aparecer ali, ótimo, olhem para mim. O mapa é o seguinte: tem o norte da África aqui, e no norte da África predomina o quê? O Egito. Aí você sobe, você imediatamente chega ali em Israel. Não é? Você cruza ali aquela região por onde o povo saiu depois do Egito, depois da escravidão no Egito, você encontra Israel. Aí continua subindo, de Israel tem o quê? Líbano, depois tem Síria, aí você vai para o lado esquerdo, para o lado direito, para o lado esquerdo tem a Irã, depois tem o Iraque, por ali vai para o lado direito, Afeganistão, Paquistão, e vai subindo, tem Turquia. A Arábia Saudita está embaixo do lado do Egito, a Arábia Saudita. O que é que divide a Arábia Saudita do Egito? Um canal que foi construído com a intenção de escoar o petróleo, chama Canal de Suez. Se você não sabe, talvez não deve saber, porque nem todo mundo lê ou pesquisa essas coisas, 80% a 90% do petróleo do mundo escoa pelo Canal de Suez. Se alguém chega lá com um mega exército
e tomar o canal de Suez, sabe o que vai acontecer? Ele é dono do petróleo. Olha aqui. Aqui está faltando uma parte do mapa, mas só para você entender. Aqui está o Egito, aqui está a Arábia Saudita. Aqui está a cidade chamada Medina. Medina é onde estão os maiores poços de petróleo do mundo. Aqui está o Mar Vermelho dividindo o Egito da Arábia Saudita. Um pouco mais acima aqui, se nós tivéssemos, me parece que é essa linha aqui preta, se não me falha a memória, está, ou não, seria aqui, ó. Está o chamado Canal de Suez, que é onde os navios conseguem escoar o petróleo para o Oceano Atlântico. Porque senão teria que dar uma volta gigantesca, Mar Vermelho, sair lá embaixo, no Mar da Arábia, descer para poder alcançar o Oceano Atlântico do lado de cá. O que é isso? Aqui está, o Canal de Suez, o Golfo de Suez, o Canal de Suez, e vai sair no Mar Mediterrâneo, que sai lá em cima no Oceano Atlântico. O que a Bíblia está falando com tanta clareza que chega a ser assustador? Diz que ele vai atrás das riquezas do Egito. Quais riquezas? As múmias. Ele vai invadir o Egito para pegar as múmias que estão lá, para pegar aquelas relíquias, aquelas besteiras achadas lá no meio da terra? Claro que não, ele vai lá porque ele quer o petróleo. Porque se ele dominar o petróleo, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai espalhar a riqueza e o dinheiro entre aquele povo, que é o que o povo de lá não faz. Você vai no Iraque, o povo é miserável. Você vai no Irã, o povo é miserável. Você vai no Líbano, o povo é miserável. Você vai na Turquia, o povo é miserável. O povo é pobre. E os reis, os governos explodindo de dinheiro. O que ele vai fazer? Ele vai tomar aquilo ali, porque os 10 reis vão dar a ele o poder. Ele vai tomar aquilo ali e ele vai distribuir aquilo ali. Por isso que ele vai se tornar super popular. E o que a Bíblia diz? Que quem não tiver o nome, o sinal ou a marca não vai nem comprar e nem vender. Olha como que ele vai interferir nesta questão do comércio. Ele vai interferir nesse negócio. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora, como que nós identificamos a questão da marca e do sinal? Bom, deixa eu mostrar para você o que alguns estudiosos letrados dizem a respeito dessa marca. Olha só. Dr. Henry, que é escritor de um dos dicionários mais populares evangélicos, ele diz, abre aspas, o número é o número de um homem, computado depois da forma usual entre os homens, e é 666. O que é ou quem é permanece um mistério. Em quase toda discussão religiosa, este número tem sido aplicado e pode-se duvidar consideravelmente se o significado tem sido descoberto. Dr. Wesley, John Wesley, também escritor de um dicionário famoso, abre aspas, conte o número da besta selvagem. Certamente ninguém pode ser culpado por tentar obedecer a este comando, porque é o número de um homem, fecha aspas. O dicionário de Geneva, ou de Genebra, né, em português, que chama Dicionário de Geneva, em inglês. Abre aspas. Somente os sábios e os que têm entendimento podem entender este número, porque aqueles que tocarem nisso têm que ser doutores conhecedores. Para você ter uma ideia. Dr. Darby, escritor de um dicionário também, abre aspas. Concernente ao número da besta, não tenho dúvida que ele será simples para o povo de Deus quando a besta se manifestar. Até então, a especulação do homem não é de muito valor, fecha aspas. E por fim, Dr. Kaufman, também escritor de um grande dicionário bíblico, abre aspas, as pessoas provavelmente conhecem este versículo mais do que qualquer outro versículo em todo o livro. E as teorias do que isso significa são quase ilimitadas. Este escritor não está convicto do que isso significa por causa das conclusões cuidadosas oferecidas pelo versículo anterior. Resultado, onde eu quero chegar? A maioria desses teólogos, homens letrados, quando escreveram sobre isso, falaram sobre isso há 30, 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás. E a razão do porquê hoje eles são o nosso referencial. Quando eu preciso de uma referência, eu vou no dicionário Henry, eu vou no dicionário Kaufman, eu vou no dicionário Darby. Hoje eu pesquiso a Bíblia através desses homens. E por que eles estão dizendo que eles não podem nem opinar sobre isto? Porque na época deles, eles não tinham algumas informações que nós temos hoje. Porque Deus manteve determinadas coisas escondidas
secretas para serem entendidas na época certa. Por isso que Deus disse para Daniel: sela o seu livro, porque é para o fim, a ciência se multiplicará. Isso aí é para o fim. Porque nós precisaríamos de determinados avanços tecnológicos, precisaríamos de um certo avanço da ciência para entendermos certas coisas que deveriam ser entendidas no seu tempo. Quantos estão acordados ainda, digam glória a Deus. Então, como que é possível entender esse negócio? O texto fala de um código que é um número de homem. E esse número é 666. Aí, meu filho, você imagina o tanto de especulação, nome de pessoas que foram calculados, que dá 666. Eu trouxe aqui alguns para você saber. Nomes que, se forem convertidos num certo valor numérico, ele dá 666. Então, como que isso funciona? Existe uma ciência hebraica e grega chamada gamátria. Repita comigo, gamátria. Põe ali o quadro da gamátria. Chamado gamátria, escuta bem. O que é a gamátria? A gamátria é a valorização numérica de uma palavra grega ou hebraica. Então, tem um quadro ali que vai mostrar para você o grego e o hebraico. Mas como eu não estou tão familiarizado com o grego, eu me familiarizo um pouco mais com o hebraico, porque eu pesquiso mais. Então, mas o grego funciona da mesma forma que eu vou descrever para você agora o grego e o hebraico. Então, o que acontece? No hebraico, bem como no grego, você pega uma letra diferente do português, por exemplo, você tem a letra A, mas você tem o número 1. Então você tem número de 0 a 9, e com esses 10 números você faz combinações e forma uma numeração infinita. Não é verdade? Mas no hebraico e no grego é diferente, porque a própria letra tem um valor numérico. Então, eles não têm uma letra e 10 números. Não, eles têm as letras e cada letra tem um número, tem um valor numérico. Então, o que acontece? Então, eles pegam uma palavra chamada, vamos colocar uma palavra qualquer em hebraico. Então, eles pegam aquela palavra e, como cada letra tem um valor numérico, eles já olham, calculam o valor numérico daquela palavra. E aquilo, inclusive, é usado para profecias. Existem interpretações proféticas na Bíblia para valores numéricos de palavras hebraicas. Então, eles pegam qualquer letra, por exemplo, o Aleph, está lá. O Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, Reval, cada uma tem um valor. O Aleph vale 1, o Bet vale 2, o Gimel vale 3, o Dalet vale 4, o Re vale 5, o Val vale 6, o Zain vale 7, o Chet vale 8, o Tet vale 9, o Iod vale 10, o Kaf vale 20, por aí vai. Então vai aumentando. Quando chega lá na frente, o Kop vale 100, o Resh vale 200, e lá embaixo você vai ver lá o 700, 800 e por aí vai. Então cada letra tem um valor numérico. Isso chama-se gamátria. Não tem nada a ver com numerologia. Numerologia é a corrupção babilônica. Porque o diabo não cria nada, ele imita e corrompe. Então, nos tempos da Babilônia, eles usaram essa jogada numérica para manipular as pessoas. Isso chama-se numerologia. Nós não estamos falando de numerologia aqui, estamos falando de gamátria. Então, eles escreviam lá uma palavra, uma frase, um versículo em hebraico. Os rabinos, que já eram treinados em gamátria, eles olhavam, lia aquela frase, já calculavam o valor numérico dela, já sabiam o que significava, o valor numérico daquelas palavras, por causa do valor de cada letra. Quem está me acompanhando, dá um glória. Por isso que o texto diz, calcule o número da besta, porque no grego é a mesma coisa. O texto que foi escrito, o livro do Apocalipse, foi escrito em grego. Então eles pegam esses nomes e essas letras e vão calculando o número para poder chegar a um lugar. Então o que eles fazem? Eles pegam nomes como, por exemplo, Nero César. Pega a palavra Nero César, converte em grego ou converte em hebraico e aí calcula o valor numérico daquelas palavras. E aí eles então chegam a que número? 666. Então tem os que dizem, não, esse negócio de anticristo já foi. Que tem alguns que dizem que o Apocalipse está sendo cumprido ao longo da história. Que o anticristo já veio e já foi, era Nero. Porque Nero dá 666. O problema é que Adolf Hitler também dá 666. E aí?
Outro, Anwar Sadat. Quem lembra de Anwar Sadat do Egito? 666. Juan Carlos, rei da Espanha, da 666. E aí, há pouco tempo atrás, a irmã dele virou e falou assim: você está sabendo que tem uns crentes aí dizendo que você é o anticristo? Ele falou assim: eu estou sabendo que esses loucos estão dizendo isso. Juan Carlos. Número 5, Napoleão Bonaparte. Convertido o nome dele para grego ou hebraico, da 666. Maomé, da 666. E aí? Henry Kissinger. Lembra de Henry Kissinger? Da 666. E tem um outro, não vale rir, Bill Clinton, da 666. Não é de estranhar, não é verdade? Aonde eu quero chegar, irmãos? Eu poderia pegar aqui, se eu pegasse aqui o nome de todos vocês aqui e fizesse um cálculo de gamátria, eu não ia me assustar se o nome de um ou de outro aqui desse 666. Porque isso é extremamente comum. Se nós tivermos apenas o 666 como cálculo de quem poderá ser essa besta, nós nunca vamos chegar a lugar algum. O texto diz: calcule. Mas calcular como? Se tem 300 pessoas que o nome da 666, 1.000, 2.000 pessoas que o nome da 666. Vou calcular o quê? Em outras palavras, o que significa? Que 6 é um número humano. A terra foi criada em quantos dias? 6 dias. A humanidade está na terra há quantos mil anos? 6.000 anos. Golias tinha 6 côvados. A estátua de Nabucodonosor tinha 60 por 6. Ou seja, o número 6 está relacionado ao homem desde a criação. É 6 mesmo, 6 para lá e 6 para cá. Agora, chegar a isso de que forma? Da seguinte maneira: coloca aí o manuscrito, aquele manuscrito com aquelas letrinhas. Só o manuscrito, ok. Veja bem. Como é que eles chegaram a esse número? Quando João escreveu o texto bíblico, em grego, à mão e em grego, na ilha de Patmos, quando chegou nessa parte aqui, o texto está para lá, né? Que não deu para copiar tudo. O texto daquele versículo aí que fala da besta do 666, está para lá. Quando ele chegou nessa parte, quem tiver entendimento, calcule, tararara, porque é número de homem, e o seu número é... E ele então colocou essas 3 letras gregas. 2 ainda existem e uma desapareceu, não faz parte hoje do grego moderno, que é Kai, em forma de um X, Zai e Stigma. Essas 3 letras. Como o grego é igual ao hebraico, e cada letra tem um valor numérico, qual é o valor numérico de Kai? 600. Qual é o valor numérico de Zai? 60. E qual é o valor numérico de Stigma? 6. Só que os manuscritos do Novo Testamento, você sabe que a maioria desses manuscritos estão em posse ou do Museu de Israel, ou na sua maioria do Vaticano. E como que eles escreviam naquela época? Eles pegavam papiros, que era um pedaço de couro, ou uma planta que eles pegavam, amassavam, processavam e faziam como se fosse uma folha, e escreviam naquelas folhas. Como era orgânico, com o tempo aquilo ia deteriorando. Quem está me entendendo? Então, o texto que saiu da mão de João não existe mais. Ele desapareceu, destruiu. O tempo corroeu. Só que eles iam reproduzindo, porque como não tinha como hoje, hard drive, CD, DVD, não sei o que lá, para poder estocar as coisas, então como é que eles mantinham? Eles iam escrevendo, reproduzindo à mão. Aquele ia deteriorando, mas eles iam copiando à mão para manter aquele texto. E o manuscrito mais novo que nós temos hoje está no Vaticano, chama-se Codex Vaticanus. Tem o Codex Sinaiticus e o Codex Vaticano, que é do ano 327. É o manuscrito mais novo que nós temos do Novo Testamento em posse do Vaticano. E quando você abre esse manuscrito, você vai encontrar isso aqui. Então o que acontece? Tempos depois que João escreveu o texto, eles vieram então e adicionaram o cálculo numérico. Então calcule, porque o número é blá blá blá. Eles vieram aqui e acrescentaram o valor numérico. Kai é 600, Zai é 60, Stigma é 6. Então, concluíram
666. E é um cálculo justo, porque as letras têm esse valor. Mas o problema é, será que é só isso que a Bíblia queria me dizer? Ou será que a Bíblia queria me dizer uma outra coisa? Quais foram as conclusões que chegaram da marca da besta? A primeira ideia foi do código de barra. Quem lembra disso? Quando surgiu o código de barra. Lembra disso? Quando eu lembro, eu era bem mais novo, né, talvez de adolescente para jovem, quando surgiu o código de barra. Ah, olha, você viu? Saiu a marca da besta e tal. E aí por quê? Porque eles dizem, até hoje eu não sei se é verdade, que essas duas barras do meio valem 6, essas duas da ponta, essas duas barras do meio valem 6, e essas duas barras também valem 6. Então, no meio desse monte de número, essa vale 6, aquela vale 6, aquela vale 6, 666. Descobri uma marca da besta, olha, e pai, todo mundo apavorado, olha, agora não podemos mais comprar nada, no supermercado comprar biscoito, nada disso. Porque o código de barra é a marca da besta. Lembram disso ou não? Foi um tititi tremendo. O problema é a praticidade. A marca na palma da mão ou na testa. Imagina uma mulher passando maquiagem com um código de barra na testa. Imagina a irmãzinha tentando esconder aquele código de barra com pó de arroz na frente do espelho. Para poder... Não é prático, isso não é funcional. Isso é ridículo, isso não vai funcionar nunca. Está na cara que não tem nada a ver com isso. Aí evoluímos mais um pouco. O que surgiu? O microchip de lítio. Inventado na Inglaterra, pela Motorola. Para quem não sabe. A pedido, pesquisado pelo governo na Inglaterra, a Motorola desenvolveu esse projeto, que inicialmente era para atender a necessidades do Reino Unido. Aí criaram aquele microchipzinho ali, e ele é inserido dentro da mão, na região, pode ser do lado atrás ou na frente. Eles colocam dentro daquela aberturazinha ali, porque no cálculo que eles fizeram, a parte do corpo que tem a temperatura térmica ideal para manter a bateria de lítio funcionando é na palma da mão ou debaixo do couro cabeludo aqui perto da testa. Aí pronto, aí todo mundo esqueceu o código de barra e ficou tudo apavorado. Agora sim, agora é a marca da besta mesmo, é o código de lítio, é na palma da mão, mas não sei o que, não sei o que. Eu estou dizendo que não é, que é impossível? Não, eu não estou dizendo que é impossível. Pode ser que daqui a algum tempo comece uma doideira aí, todo mundo querendo colocar um chipzinho aí na testa ou na mão de alguém. Pode ser, não vou dizer que é impossível. Mas o que eu quero dizer é que não me parece prático a curto prazo. Então isso aí teria que ser para daqui ainda a 50 anos. Até que cada pessoa no planeta Terra recebesse um chipzinho na mão, ou seja, lá onde for. Porque a ideia desse chip é o seguinte: eliminaria cartão de crédito, dinheiro, acabaria com roubo, tráfico de drogas, porque esse chipzinho ele teria todas as suas informações. Então você vai no caixa eletrônico, já tem lá um leitor, você passa a mão assim, ele já lê você, vê a sua conta, se tem saldo, se não tem, acabou. Ali você faz pagamento, faz o que tem que fazer, eliminaria cash, cartão, com isso acabaria os roubos. Então a ideia parece bastante anticristo mesmo. Mas não é só isso. Então o que acontece? O que Deus pode querer nos dizer? Quem está disposto a me dar agora mais 8 minutos para me terminar? Levante a mão. Então coloque-se de pé. Porque se eu terminar sem te mostrar isso aqui agora, não adiantou nada. Nadei e morreu na praia. Coloque-se de pé. Estica o braço assim. Faz assim, ó. A Alane está sugerindo lá. Faz assim, ó. Faz para trás assim, ó. Maravilha. Dá um glória a Deus aí, fala glória a Deus. Pode se assentar. Então agora preste atenção, eu não preciso mais do que 7, 8 minutos. Escuta só. Volta lá a forma das letras anteriores, volta. Aí, parou. Preste atenção agora. A minha pergunta é a seguinte: quando João escreveu isso aqui à mão, será que João estava pensando só no valor numérico dessas letras, Kaisá estigma? Ou será que Deus, pela mão de João, estava tentando nos falar alguma coisa com relação à forma dessas letras? Porque o texto fala de um sinal, diga sinal, nome e número. Então vamos de novo, que você está muito tímido, você vai esquecer amanhã. Diga comigo, sinal, nome e número.
Então, se eu pego 666, eu só tenho uma das três, eu só tenho um número. E o texto fala sinal, nome, número. Como que eu posso extrair dessas três coisas aqui, sinal, nome e número? O que aconteceu é que, algum tempo atrás, alguns estudiosos começaram a voltar para os manuscritos para olhar, para ver, espera um pouquinho, e se tiver alguma coisa na forma das letras? Não apenas no valor numérico. E é aí que entra isso. Com algumas pesquisas e ouvindo as pessoas certas, eu cheguei a essa conclusão que eu vou te mostrar agora nesses minutos que faltam. Primeiro, avança aí, vai avançando um por um. Vai avançando um por um. Parou. Volta. Primeiro, a letra CAI, que é em forma de um X, duas coisinhas cruzadas assim, que aquela que você viu lá, e que está ali também diminuída, é a forma escrita à mão. Foi como o João e as pessoas que copiaram escreviam à mão. Tá certo? Então, pesquisando, eu descobri o quê? Que existem símbolos no Islã, vários símbolos no Islã, e esses símbolos se parecem com a forma dessas letras. Por exemplo, esse aqui é um símbolo do Hamas. Duas espadas cruzadas formando o quê? Um X, que lembra o CAI. Passa para frente. Aqui está de novo o CAI, lá está um outro símbolo do Afeganistão. Aliás, aquele é do Hamas também, por causa do livrinho, do Alcorão, um símbolo do Afeganistão. Dá uma olhadinha naquelas espadas cruzadas, dá uma olhadinha nesse CAI. A pergunta é, eu não estou fechando nenhum dogma, será que a forma dessas letras não estão tentando nos dizer alguma coisa? Próximo. Aquela ali é o estigma. Eu tentei achar uma foto que eu tenho lá em casa, e o meu dia hoje foi muito corrido, não deu tempo. Tive que fazer umas 3 coisas hoje seguidas, e não consegui achar essa foto que os irmãos da terça-feira já viram. Que é o seguinte, encontraram no Paquistão uma ovelha que se tornou sagrada. Por que essa ovelha se tornou sagrada? Porque ela nasceu no seu pelo com uma marca idêntica a estigma. Essa letra é uma letra grega antiga, ela já não existe mais no vocabulário, no alfabeto grego de hoje. Mas era uma letra que existia no alfabeto grego, mas também era um símbolo usado para marcar escravos. Chama estigma, por isso que existe hoje a palavra estigma, né? Estigmatizado. Essa palavra vem dessa letra, da existência do nome dessa letra e do que ela significava naquela época. Então o que acontece? Se eu tivesse achado essa foto que os irmãos da terça-feira viram, teria aqui uma ovelha e o pelo dela todo preto com uma marca marrom idêntico a estigma, assim. E essa ovelha tornou-se sagrada no Paquistão. Por quê? Porque essa marca é o símbolo do nome de Maomé. O nome de Maomé é representado por um símbolo. E esse símbolo é idêntico a estigma. Claro que não chama estigma, porque o símbolo é árabe. Só que ele é idêntico a estigma. A esse, como se fosse um S com uma cabeçona e um corpinho. A ideia é mais ou menos essa. E a marca que representa o nome de Maomé é idêntica. E porque essa ovelha nasceu com essa marca no pelo, ela tornou-se uma ovelha sagrada. E foi foto, foi para os jornais, uma coisa impressionante. Próxima foto. E existe uma outra marca. Essa aqui é o Zai, está vendo aqui? Esse é o Zai. Agora, quantos acham parecido essa marca com aquele Zai? Levante a mão. Quem acha parecido? Sabe que marca é essa? Porque isso aqui é uma outra coisa, isso aqui é uma inserção. Se tirar isso aqui fora, nós estamos falando como se fossem esses 3 U's juntos. Isso aqui é o símbolo do nome de Alá. Quando o muçulmano vê isso aqui, ele lembra logo de Alá, porque assim como Maomé tem um símbolo, que é aquela letrinha estigma, Alá também tem um símbolo. Próxima. Olha o que eles pintaram num muro em algum lugar lá. Uma letra gigante, que é o símbolo de Alá. Agora dá uma olhadinha nessa letra e dá uma olhadinha nessa letra.
olha lá em cima, aquilo lá é como se fosse um véu, né? Que eles usam como se fosse um coisa de oração que eles colocam sobre. Só tem uma pontinha ali. Lá está a letra de Alá. Lá embaixo também, de novo, a letra que representa o nome de Alá. Como se fosse 3 U's. Olha aqui. 1, 2, como se fosse 3 U's. Agora dá uma olhada nisso aqui, que é escrita à mão. 1, 2, 3 U's. Será que isso é uma tremenda coincidência? Ou a forma dessas letras estão tentando nos dizer alguma coisa? Quem está entendendo, digam graças a Deus. E eu termino com isso, tem 2 minutos dos 8 que eu te pedi. Eu termino com isso. Primeiro, marca na mão e marca na testa. Então nós temos o número, que é 666, o sinal, que eu estou apresentando para você uma proposta, não estou dizendo, batendo o martelo, dizendo que é isso, mas estou apresentando para você uma proposta, uma ideia que pode ser isso. Que são sinais islâmicos idênticos à forma daquelas letras, Kais, A, estigma. Agora, e a marca na mão e na testa? Como é que explicaria isso? Eu explico de 2 formas. Primeiro, o Islã é a 3ª religião do mundo, dentre todas as religiões do mundo. O Irã e mais 2, o islamismo e mais 2, usam o rosário de oração. Tem o catolicismo, tem o hinduísmo, que foi quem inventou aquele negocinho de oração, aquelas pedrinhas. Quem já foi católico que vai orando, vai passando as pedrinhas assim. Terço. Quem inventou aquilo foi o hinduísmo. O catolicismo importou aquilo do hinduísmo. E o islamismo também importou aquilo do hinduísmo. Então, o hinduísmo, o catolicismo e o islamismo são as 3 religiões do mundo que usam aquele terço. Vai rezando e blá, 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 vai passa uma pedrinha. Aí reza de novo, passa outra pedrinha. Vai rezando de novo, passa outra pedrinha. Lembram? Rosário, terço, sei lá. Que seja. Um terço rosariado, pronto. Então, isso é uma ideia, uma marca na mão. A pessoa fica com aquilo ali e aquilo vai... Não só, quem realmente usa aquilo, não só marca a mão, como aquilo também pode ser simbólico, uma marca na mão. Segundo, marca na testa. O islamismo tem uma prática, deixa eu procurar um lugar aqui por causa da câmera. Todo muçulmano praticante tem uma marca na testa chamada marca da prostração. Alguém já ouviu falar nisso? Marca da prostração. O que é isso? Como eles têm que orar 5 vezes por dia, onde eles estiverem, tem que parar quando dá aquele horário, eles pegam uma bússolazinha, olham, viram para Meca, colocam no chão, e ali eles vão fazer 5 orações por dia, e a oração é basicamente pronunciando um certo mantra, e eles então abaixam e encostam a testa no chão. Várias vezes. Me parece que 5 vezes, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas me parece que 5 vezes. Imagine uma pessoa fazendo isso por anos, 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Todo dia, 5 vezes por dia, ajoelhando e batendo a testa no chão. O que acontece? A palavra Islã quer dizer humilhação, prostração, rendição, a palavra Islã. Então, quando um muçulmano encontra com o outro, uma das primeiras coisas que ele faz é olhar na testa. Se a testa estiver limpa, ele já sabe que aquele ali é um muçulmano secular. É um muçulmano desviado. Um muçulmano desviado. Por quê? É muçulmano, aquela coisa toda, e tá, de vez em quando dá uma lida no Alcorão, mas não está nem aí para nada, quer mais é trabalhar, sustentar a família, não quer explodir o carro de ninguém, não quer nem se envolver com esse negócio. É um muçulmano desviado. Mas quando o indivíduo encontra com o outro e já dá-lhe uma olhada na testa e vê aquela marca aqui na testa, uma marcazinha na testa, o camarada já respeita. Porque aquela marca, que chama marca da prostração, significa que aquela pessoa é muito santa dentro do Islã. Porque ele obedece direitinho, faz as 5 orações, pratica tudo direitinho, é fiel e bonitinho e tal, ele é respeitado porque ele tem a marca da prostração. Ele é um, como diz o pastor Marcelo, um muçulmano pentecostal. Então aí você tem a marca da mão e você tem a marca da testa. E agora eu termino com isso, joga lá para a última. Ok.
Nós lemos um texto aqui ontem, que está lá no livro de Apocalipse, que diz o seguinte, segunda-feira, os mártires no céu, clamando ao Senhor, Senhor, até quando? E ele diz, eu vi as almas daqueles que foram degolados. Agora, a palavra, eu trouxe ela aqui, a palavra grega, escuta isso. Eu fui buscar essa informação para você, eu vou terminar com isso agora. Eu fui buscar essa informação para você, a palavra, olha aqui, Apocalipse 24. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados. Apocalipse 24. A palavra é pelequizo, P-E-L-E-K-I-S-O, pelequizo no grego. Significa, sabe o quê? Aqueles cuja cabeça foi removida com um machado. Pelequizo. Se fosse traduzir ao pé da letra, o tradutor diria, e eu vi as almas daqueles cuja cabeça foi removida com um machado. Pelequizo. Agora, olha esse cartaz que eu achei na internet, muito romântico, inclusive. Behead those who insult Islam. Decapite aqueles que insultam o Islã. Se eu estivesse num país islâmico agora, e essa mensagem minha se tornasse pública, amanhã você veria pela internet a minha cabeça rolando. Decapite, degole aqueles que insultam o Islã. É a única religião do planeta Terra. Pode rodar 24/7 no planeta Terra. É a única religião do planeta Terra que corta a cabeça dos outros com machado. Sabe o que eles fazem? Eles pegam aquele machadão grande, parecendo medieval, né? Com um cabo grandão, aquele que tem uma coisa grande aqui, outra grandona aqui, e eles literalmente colocam a pessoa num cepo e ali decapitam a cabeça da pessoa, quando não fazem com espada e coisa e tal. Hein? Não, guilhotina é outra coisa. Guilhotina eles usavam no Império Romano e tudo. Deve usar também, mas esse machado é muito característico do Islã. É um machado. Ele é baulado assim, no corte, né, e tem um cabo compridão assim. Aí com aquilo ali eles usam para decepar as pessoas. Pastor, isso é forte demais. Pastor, isso é forte demais. Tem criança no auditório. Irmão, nós temos que aprender essas coisas para nós não cairmos desse engano. Porque durante anos essas coisas não nos foram explicadas. Eu leio e estudo a Bíblia por anos. E quando eu era adolescente, jovem, essas coisas nunca me foram explicadas. Eu sempre lia a Bíblia e ficava uma interrogação na minha mente. Eu lia e ficava uma interrogação. Mas como que será isso? Como que será aquilo? Porque toda pessoa que lê a Bíblia e pensa, pergunta-se certas coisas. E o fato fica de pé. E o fato de Deus, nesta noite, nessas noites, estar nos orientando, nos ensinando, para mim, para você, para amanhã ou depois nós orientarmos os nossos filhos, isso é precioso. Porque essas coisas vão acontecer na grande tribulação. E é melhor que você não esteja aqui para ver se o pastor Jefferson estava certo. Amém? Prefiro que você leia os textos comigo, acredite ou não, mas não fique para checar. Porque isso vai ser sério demais. E a intenção da palavra de Deus é exatamente o que está acontecendo neste mês de fevereiro. Trazer uma orientação, abrir a sua mente, para você entender que mais do que nunca é hora de servir a Deus com verdade. Porque essas coisas não serão brincadeiras. Todos aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento, quando o anticristo tomar o poder e sair por aí uma ordem pelo mundo de quem não se converter ao Islã vai perder a cabeça, você vai ter duas hipóteses se você ficar aqui: ter a sua cabeça decepada ou negar a Cristo e aceitar o Islã, para você não morrer, para você poder ter comida, para você poder ter casa, roupa, poder comprar e vender. Essas coisas que eu estou dizendo, que parecem absurdas, elas vão acontecer aqui nesse planeta daqui a pouco tempo. Quem está entendendo? Feche os seus olhos.